Doutora, obrigado, viu? A gente está aqui hoje fazendo um collab, na verdade, para o meu canal, pro canal da doutora Ale Lopes. O meu aqui, já te peço encarecidamente para se inscrever, já comentar, mandar sugestões de pauta, de convidados. A partir de agora a gente tem um encontro marcado. Isso ficou um pouco meio gaspareto, não ficou, mas tudo bem. O da doutora, qual é, doutora? O doutora Ale Lopes e o Insta também, doutora Ale Lopes. E eu quero agradecer o convite e falar que eu estou muito honrada em participar do seu canal e para estar falando de um tema tão importante que é a doação de órgãos e o transplante. Pois é, para lembrar, a doação de órgão envolve... O que é a doação de órgão? É aquilo que envolve toda a parte transplantada do corpo que servirá para uma outra pessoa. A doutora pode dizer um pouco melhor quantos órgãos a gente utiliza de um corpo? Olha só, quando a pessoa diz sim, né, a família diz o sim e doa os órgãos desse ente querido, você vai ajudar mais de 20 pessoas. Uau! Por quê? Porque são 2 pulmões, 2 rins, o coração, pâncreas, pedaço do intestino, além de artérias, Pele, veias, pele e ossos. Porque o que está fazendo hoje? Antigamente você implantava o material metálico nas pessoas, verdade. E hoje em dia você já consegue fazer isso com um osso real. Dizem que utiliza, não sei se é verdade, é uma fofoca na verdade, eu não sei. Dizem que utiliza inclusive a parte de implantodontia, aquela parte de implante de dentes, aquela coisa toda. Não sei se é verdade, isso eu estou aleatoriamente trazendo o assunto. Doutora, vou chamar a Ale, de Ale Lopes. Ale, o que a gente pode trazer de novidade? Eu comecei falando que o Brasil, eu não vejo campanhas nas grandes mídias falando sobre doação de órgão. Por que isso? Realmente, o nosso país não investe nessas campanhas, em propagandas. Se você der uma pesquisada no YouTube, você vai achar muito pouco material a respeito disso, material do governo. Realmente não tem. O que está acontecendo hoje é que as próprias pessoas que estão na fila do transplante estão se engajando para fazer uma campanha publicitária a respeito disso, para conscientizar as pessoas. Porque, como eu sou da área, para mim parece que é muito comum, mas quando você chega numa roda de conversa, num bate-papo, as pessoas não sabem nada sobre doação de órgãos. Nada. E agora, no momento, eu estou muito engajada com a Carla Miller. Ela é uma amiga minha que ela ficou nessa fila de espera por 9 meses. Ela entrou no hospital no dia 7 de abril de 2022, ficou 9 meses esperando um coração, e agora, dia 9 de janeiro, o tão esperado coração chegou. Pois é, olha só que incoerência, né? A gente está falando que o país não investe em campanhas de órgãos e a gente tem o maior hospital da América Latina. A gente recebe gente de tudo que é lugar e o país não investe nessas divulgações. Como a doutora está falando, a gente não tem informação. Eu não tenho muita informação sobre doação de órgão, né? Mesmo tentando ser um curioso nato aí de pesquisar as coisas e tal. Qual que é o processo para doação de órgão? Nos bastidores, antes da gente começar, você estava me dizendo que hoje não é preciso eu deixar escrito no documento que sou doador. Hoje você diz que além... Acho que nem precisa mais eu dizer, né? Não. Hoje em dia, antigamente era uma doação presumida. Que era você, até o ano 2000, você escrevia no seu documento que você era um doador de órgãos e estava tudo ok. Mas agora a lei mudou, então hoje em dia é uma doação consentida pelos seus familiares. Então o que é muito importante, que você fale para os seus familiares sobre o seu desejo de ser um doador de órgãos. Doutora, o Ale, vou te chamar de Ale. Ale, me diz uma coisa, nesse momento, a gente vai chegar na Carla já, mas só para costurar a história.
Nesse momento em que há o falecimento, porque a gente sabe que tem que ter uma rapidez, uma agilidade para esses órgãos serem transplantados, não é? Então, no momento em que o indivíduo faleceu, né, que a pessoa faleceu, você não acha que a família está naquele momento de luto, que é uma coisa muito precoce para dizer, olha, tudo bem, eu autorizo, porque ainda está a dor latente ali, né, que inclusive muitos demoram muito a passar, e aí a gente pode trazer esse assunto da próxima vez no canal, falando sobre luto, inclusive. Mas talvez seja por isso a importância de você dizer realmente, deixar claro para sua família, eu desejo isso, é a minha vontade doar os órgãos. Por favor, autorizem. Né? Porque o que acontece também, quando você não disse para o seu familiar sobre esse seu desejo de ser um doador, nosso psiquismo pensa o quê? Então, é decretada a morte encefálica do seu ente querido. O médico chega e te comunica, olha, está decretada a morte encefálica, e a morte encefálica é a morte do indivíduo legalmente. Só que, a hora que essa pessoa vem e te pergunta, você quer doar os órgãos do seu ente querido? Está decretada a morte encefálica, mas você está vendo o seu familiar ali vivo, porque o coração dele está batendo. Então você entra nisso, não, mas como assim, faleceu, mas o coração dele tá batendo, eu tô vendo ele aqui vivo. Então, o que você pensa nesse momento é, se eu disser sim, eu estou matando o meu familiar, entendeu? Sendo que não, o coração dele está batendo, mas ele já teve a morte encefálica. E é muito importante que fique claro que a morte encefálica, ela é dada por 3 médicos diferentes. Então, assim, realmente é morte mesmo. E outra coisa que tem muito, assim, tem muita lenda em cima é sobre tráfico de órgãos. Tem muita. Isso não existe. Isso não existe. Mas você sabe por que eu até, tipo, eu já pensei muito nisso, né? Agora, estudando na área da saúde, eu tirei um pouco esse pensamento. Mas antes eu imaginava o seguinte, olha só. Como é que você sabe que o médico não tirou tudo de dentro de você? Né? A gente vai chegar nesse papo, inclusive, e tal. Porque tá tão perfeito, tá tudo certinho. Você tá vestido ali, né? O falecido tá ali vestido e tal. Você não sabe se foi tirado alguma coisa dentro de você. Então eu imaginava que tinha, né? Na minha estupidez, ignorância, eu achava que tinha muito isso também. E essa ideia de tráfico de órgãos surge porque todo mundo virou um meme, né? Ah, vou vender um rim para conseguir pagar isso. Mas eu vou vender um órgão para conseguir fazer isso. Mas, olha, essa ideia de tráfico de órgão, isso também, eu acho que acaba sendo projetado muito pela mídia. A gente vê matérias sobre isso. Ah, né? Sim. Além de matérias, tem filmes, né? Tem até uma série que teve agora recentemente no Netflix que fala sobre isso. Porque existem países que de fato tem tráfico de órgãos e tem países que você realmente vende um órgão. Então, isso existe, mas não no Brasil. E no Brasil é uma fila única. Tanto para o particular como para o SUS é a mesma fila. Entendi. Não tem isso que, não, porque eu sou melhor financeiramente, então eu fico num lugar mais alto da fila. Não, é uma fila só para todos. E vamos seguir, vamos dar um passo a passo de como acontece. Então a família autorizou a doação, e aí qual é o passo a passo? O que acontece? O passo a passo é assim, a família autorizou a doação. Assim que a família autorizou a doação, é feita toda uma sorologia do indivíduo, e daí esses órgãos são ofertados para a central de transplante. Então, liga-se para a central de transplante, que é onde está essa lista única. É um órgão do governo, isso? É um órgão do governo. Tá. E comunica, olha, a gente tem isso, com toda essa tipagem. Um indivíduo de qualquer lugar do Brasil. É que, geralmente, por exemplo, o coração, ele só tem 4 horas de vida de um indivíduo para o outro, entre retirar de um e transplantar no outro. Então, geralmente, é no mesmo estado. Tá, entendi. Alguns órgãos vão para estados diferentes. E cada estado, então, tem essa mentoria. Exato. Tá.
E após o indivíduo, aí a gente vai se aproximando da Carla, Cara, aí a pessoa recebe o órgão. O pós-operatório tem tantas complicações que a gente tem ideia, né, porque na verdade eu acredito não, mas eu já existem artigos e todo mundo que relaciona que o perigo é o pós-operatório, não é? Que é aquele momento que o médico chama de quarentena, né? sim, sim. São esses primeiros dias pós-transplante, Aham. né? Porque você retirou um órgão seu adoecido, colocou um outro de uma outra pessoa. Uhum. Então, tem todo este cuidado. E, na maioria dos casos, você tem uma rejeição, que tem 4 níveis de rejeição. Então, dificilmente alguém faz um transplante e não tem nenhuma rejeição. Então, você fica transitando entre esses 4 níveis, mas isso é uma coisa, digamos que normal no pós-transplante. Só que a pessoa transplantada, quando ela recebe esse órgão, faz esse transplante, a vida dela muda. Tá. Porque depois, mesmo em casa, ela vai ter todo um cuidado especial, como, por exemplo, poeira, fungos, não pode comer comida que não seja caseira. Geralmente, no começo, não pode comer uma comida que seja adormecida de um dia para o outro. Tem que ser Uhum. coisas assim muito frescas, porque você não pode ter nenhum tipo de contaminação. Nesse momento em que antes do médico dar a notícia para o familiar de que ele é possível doador, óbvio que existiu exames, né, anteriores que detectavam que ele era compatível para a doação, não é? Sim, sim, Porque existem muitas outras doenças infecciosas e tudo sim. mais que precisa ser detectada antes. Talvez por isso que tem até aquela ideia do transplante de sangue também, que deve ser a mesma coisa. Aí nós chegamos a Carla, que é essa doadora que você diz que ficou 9 meses. nesse hospital, esperando a Exato, doação. exato. E aí, meu Deus, eu imagino assim, a complicação que deve ser psicologicamente, tanto para o doente, para o paciente, quanto para a família inteira, né? E se nós pegarmos o caso da Carla em específico, veja bem, a Carla é uma moça que agora, dia 5 de janeiro, ela completou 40 anos Nós estamos em 5 de janeiro de e 2023. 23. Isso. Então agora ela acabou de completar 40 anos, ela é casada, ela tem 2 filhos, sendo uma menina de 8 anos e um menino de 14. Sim. Então é exatamente o que ela mesma fala. Eu vim para fazer exames, porque eu estava passando mal, e eu fiquei no hospital. Não foi uma coisa planejada, eu vou para o hospital porque eu vou ficar internada, não. Eu fui passando mal e não saí mais. Uau! Então a sua vida muda assim, tipo assim, do dia pra noite. Você estava na sua casa e de repente amanhã você está internada e nessa angústia do quando vai chegar. Mas ela teve algum sintoma de referente ao coração? Não. É assim, ó, vou explicar como que é a doença da Carla. Em 2011, a Carla, fazendo exames de rotina, Sim. que não tinha nada a ver com o coração, ela descobriu a doença, mas ela tinha ido para ver coisa assim da tireoide. Olha. E daí foi detectado, fazendo exames de rotina para fazer uma cirurgia, que ela tinha uma doença rara que chama cardiomiopatia. Meu Deus, eu não consigo falar isso. Exato. Então é assim, é um problema cardíaco raro, genético raro, que o que acontece, né? Porque às vezes a gente fala o nome, mas aí você se pergunta, mas o que isso faz no coração? Então o coração dela começa a crescer, ele cresce, ele expande, e no que ele expande, todas as outras coisas do corpo dela reduzem. Então ela tem dificuldade para andar. Por exemplo, para tomar banho, ela toma banho, saindo do banho ela já está praticamente desmaiando, ela não consegue mais andar. Esforço. Tudo, ela se cansa facilmente. Então essa doença faz com que o rendimento dela seja muito ruim. Só que logo que ela descobriu a doença também, ela já fez uma cirurgia para colocar um desfibrilador no corpo, que chama CDI. Por quê? Porque como o coração dela foi crescendo e perdendo a função,
por 2 vezes, ela já teve, digamos que uma morte, e o desfibrilador funcionou e ela voltou. Ela teve uma quase morte. É uma quase morte. Total. É, a Carla, ela conseguiu a doação depois de 9 meses, claro, em aparelhos e tal. Existe a possibilidade da família estar acompanhando isso ou não? Como é que é esse processo? Eu fico imaginando o quanto dolorido deve ser, como eu mencionei, da família e dela, mas se tem também a possibilidade da família estar presente ou tem aquela regra da visita também? Como é que é? É caso a caso, deve Não, ser. é caso a caso. Eu sempre falei isso pra Carla, que ela deu muita sorte dela ter sido internada dia 7 de abril de 2022, Aham. aonde já estava autorizado as visitas. Porque se isso tivesse sido em 2021, em abril de 2021, Uhum. ela teria ficado no hospital sozinha, porque as visitas, Eram- por causa do Covid, eram proibidas. Então, ela podia sim receber visitas, ela sempre teve um acompanhante, Aham. só que ela também limitava suas visitas a somente familiares, porque ela tinha muito medo de pegar qualquer contaminação ou até mesmo Covid, porque se ela pegasse, ela ficaria 30 dias fora da fila. Ela teve, claro, um acompanhamento psicológico, você tem colaborou muito com esse trabalho. É, eu queria destacar, claro, que o acompanhamento psicológico cabe em qualquer situação, né? Uhum. Mas nessa situação, o quanto você mensura a importância de um acompanhamento psicológico? Ai, Gil, é de extrema importância. Porque, por exemplo, eu não sou a psicóloga da Carla. Sim, Ela tem sim. a psicóloga do hospital. Aham. Eu sou uma amiga, Uhum. mas que também ajuda muito ela nisso. Uhum. Mas, assim, é de extrema importância, porque essa angústia da espera é horrível. E por 4 vezes ela teve ofertas de coração, só que quando foi ver, os corações não eram bons. Compatíveis. Exato. Então, e isso é bacana na Carla, porque ela mostra muito isso no Instagram dela e mostrou toda a angústia dessa espera. Então, tinha dias que você via ela aparentemente ótima no Uhum. Instagram, só que assim, ninguém sabe a dor real que ela tá sentindo ali. Sim, e aí até eu te perguntei sobre essa possibilidade de visitas e de pessoas estarem ao lado dela, porque a gente sabe da importância dessa rede de apoio, né? Uhum. Que é necessário, e às vezes a pessoa precisa ter alguém ali para conversar, para dialogar, trocar ideia, e é extremamente importante. Nesse trajeto de descobertas da Carla, o que modificou, que ela vê que ela modificou como comportamento ou pensamento, será? Você tem ideia, como amiga? Ela começou a ver a vida de, claro, Ah, sim, sim, sim. de uma maneira ou de outra, você passa a vida de outra maneira, né? Mas ela reconfigurou alguma situação da vida dela, por exemplo? Ah, reconfigura. Porque não tem como, porque é o que eu falo, a única certeza que nós temos na vida, a única, é que nós vamos morrer. A Isso é única. verdade. Só que é o que a gente mais nega. Tá ouvindo, Ani? Anne, diretora, tá ouvindo? Todos vão morrer, mas não precisa morrer rápido comendo tanto hambúrguer assim, viu, Anne? Só que, veja bem, quando você tem um adoecimento como o da Carla, eu digo que você esbarrou na morte. Então você teve esse primeiro contato com ela. E ela tá aqui, tipo, andando do seu lado. Então muita coisa muda. E outra, uma coisa que a Carla também sempre fala. Eu sinto falta de poder sentir o ar. Porque no ambiente hospitalar, Sim. ela está naquele ar que é condicionado. Uhum. Então não tem uma janela. Então ela fala, eu sinto falta de respirar um ar puro, de poder abrir uma janela. E a gente só se dá conta dessas pequenas coisas quando nós não temos. 9 meses, hein, gente? Sem sentir o ar. É inacreditável. Ô, Anne, coloca aí as imagens da Carla para todo mundo conhecer. Eu acho importante. É uma mulher linda, né? Nossa, ela é linda, linda, linda. E o que é muito bacana na Carla? Ela é muito animada, muito feliz. E mesmo nesse ambiente hospitalar, ela nunca perdeu isso. Continua. E é engraçado, porque muitas pessoas falavam isso pra ela no Instagram.
Nossa, mas o que você tem? Que doença é essa que você tem? Porque eu te vejo tão bem, você é tão alto astral. Só que ela teve isso, ela nunca se deixou levar Bater por isso, por né? isso. Cada um reage de uma maneira, né, diferente da outra e tal. Eu tenho uma curiosidade que a diretora a Aninha me mandou aqui, dizendo o seguinte: a doação de órgão deixa o corpo deformado? Ela deve estar querendo dizer se a pessoa que doou os órgãos, ela não mandou direitinho, mas eu entendi, viu, Aninha? Se o corpo fica deformado após a doação, se fica todo estragado, vamos dizer assim. Não, foi ótima essa pergunta da Anne, porque é outra pergunta que tem muito mito em cima. Veja bem, quando você é um doador, o seu corpo é tratado com tanto amor e carinho que ninguém no seu velório vai perceber que você doou todos os seus órgãos, porque eles reestruturam todo o seu corpo. E você tem um monte de benefícios por ser um doador. Não, benefícios eu quero saber agora. Por ser um doador, você é beneficiado, você faleceu. A família, né? A família é beneficiada. Família. Então, algumas coisas o governo vai acabar te dando Olha, não sabia. do seu velório. Isso eu não sabia. Na ajuda do velório, das custas e tudo mais, Isso. né? A gente falou que as doações de órgão beneficiam, então, muitas pessoas. Você disse que o número... Eu achei que era um número razoável, 10 pessoas, 15 pessoas, é mais ou menos isso. Não, são 20, no mínimo 20 pessoas. Para mais. Então, esse número se estende para mais. Mas, assim, você é um doador, 20 pessoas você já vai estar ajudando. O doador, o corpo do doador, ele é sepultado com um caixão lacrado? Não. Entendo. Depende, né? É que assim, a gente precisa ver, porque como é por morte encefálica, muitas vezes é algum tipo de traumatismo craniano. Então, por exemplo, se a pessoa levou um tiro na cabeça, então talvez o caixão seja lacrado, mas não porque ele se tornou um doador, mas sim porque ele está desconfigurado no seu rosto. Entendo. A gente acabou de... Tem outra pergunta aqui dizendo se a família do doador precisa arcar com os custos relacionados à doação. Não. Muito pelo contrário. O governo até custeia muitas coisas. Acredito que não. Tem uma outra pergunta aqui, que é o seguinte. A grande maioria das religiões é a favor da doação? Bom, a doutora não sei se tem muito a dizer sobre isso, que a gente sabe que a maioria não, né? Que eu conheço, pelo menos, é que a maioria não é favorável. Talvez por isso que a gente no Brasil, sendo um país religioso, tenha tanta dificuldade, preconceito. Pois é. Então, se você pegar pessoas idosas, mais idosas, né, digamos que algumas pessoas assim na faixa dos 80 anos, e você perguntar para essas pessoas, você é um doador de órgãos? Provavelmente elas falam que não. Por quê? Porque elas têm essas crenças religiosas, sim. Verdade. De que elas precisam dos órgãos, porque... E daí entra num contexto assim que não dá nem pra começar a falar. Festa, exato. Então, é melhor a gente não falar sobre isso. Outro momento. Aproveitando esse lance das ideias, dos idosos, das ideias também, dos idosos, esses que tiveram algum tipo de doença, eles são proibidos de doar ou não? Não, dependendo da doença, sim. Por exemplo, uma pessoa que tem chagas não pode ser doador. Tem. Essas doenças pré-existentes, sim. né? Por isso que faz toda essa sorologia para ver exatamente se esse indivíduo pode doar, porque se tiver algumas coisas não dá. Outra pergunta que a Alessandra já falou, a pergunta é o seguinte, doutora Alessandra, quem recebe um órgão de uma pessoa passa a se comportar... não, essa é outra pergunta, eu li antecipada, mas a primeira é o seguinte, quem tem maiores condições financeiras recebe ou pula a fila? A doutora já respondeu que não, né? E a outra pergunta é o seguinte, quem recebe um órgão de uma pessoa passa a se comportar como falecido? Gente, isso é coisa de filme. Não, também. O órgão não traz nenhuma característica emocional, gente, ou estética. Não, literalmente não. Não, deixa eu falar, ia ser engraçado, vai. Imagina só, você recebe um órgão de uma pessoa
Geralmente as idades são próximas, mas você recebe um órgão de uma pessoa muito mais nova que você, que ela é extremamente infantilizada. Aí, de repente, você recebeu um órgão dessa pessoa e o seu comportamento pós-transplante muda. Você começa a se comportar de outra forma. Não, isso é só em filme, gente. Precisa É ser só o em emocional do doador, né? Outra pergunta é o seguinte: é possível que um paciente em morte encefálica volte a viver? Não, gente. Morte encefálica é a morte do indivíduo. É irreversível, É gente. irreversível. Adoro as perguntas de vocês. Podem mandar. Eu tô rindo aqui porque são Não, dúvidas gerais aí. Não, e é normal, as pessoas têm essas dúvidas. É muito comum. Às vezes a gente brinca e dá risada, mas é super comum. Muito. Após a cirurgia da Carla, hoje ela já está operada, né? Ela já voltou para casa? Não, Quanto não. tempo fica, doutora, ainda? Isso depende de indivíduo para indivíduo, porque Do cada avanço, um né? é de uma forma. Mas, por exemplo, ela já vai completar uma semana pós-transplante. Ela ainda está na UTI. Ela ainda não foi nem para o quarto. Ela está ótima, ótima. Mas, principalmente esses primeiros dias, são dias, assim, de extremo cuidado. Então, ela está muito monitorada na UTI. Depois, ela vai para o quarto. E, assim, se ela ficar muito pouco tempo no hospital, ela ainda fica mais ou menos 1 mês e meio. Mas, assim, isso depende de pessoa para pessoa. Tem pessoas que pós-transplante ainda ficam por alguns meses. E posso fazer um comentário? Eu tenho um outro paciente que é um transplantado de pulmão bilateral. E um dia nós estávamos conversando e ele falou uma coisa que é engraçada. Ele falou, sabe, eu queria muito ir para minha casa, mas depois que eu fui para minha casa, eu queria voltar para o hospital. Porque a segurança do hospital, de você estar ali assistido 24 horas, é boa para quem é o paciente. Porque quando você está em casa, você tem o conforto da sua casa, da sua família, mas você tem medo. Quais são os critérios para essa lista de espera de doação? Tem critério? É um critério, eu creio, estou pensando aqui que deve ser uma coisa meio cronológica, né? Quem estava nessa... É uma fila, como a gente diz. Então, deve ser cronológica essas... É que assim, Gil, é por gravidade. Aham. Então, por exemplo, a Carla, ela estava muito tempo como a primeira da fila. Porém, vieram outros pacientes que entraram na máquina da ECMO ou que colocaram balão e acabaram passando na frente dela. Então, ela era a primeira da fila, só que vieram outros que tiveram um agravante e passaram na frente. Então, sempre é pela ordem de como a pessoa está. Ou seja, falando bem no popular, se a sua doença é muito mais perigosa, tem risco, toda tem risco de vida, né? Mas se a tua, por exemplo, não dá para ficar em aparelho, não tem maiores cuidados, tem que ser rápido, aí você passa para essa fila. Deve ser exatamente assim, como a doutora está falando. A gente já disse que não teve aumento nenhum de doações de órgão. O que a gente pode fazer? O que a gente poderia fazer? Tudo bem que o que a gente está fazendo aqui já é um incentivo, já é um início da gente poder conscientizar as pessoas. Mas o que mais poderia ser feito, hein? Gente, é o falar, é o verbalizar. Eu acredito que é isso. A Carla está fazendo uma campanha linda. Isso também foi muito bom para o psicológico dela, porque ela dentro do hospital ela teve a ideia de começar a fazer uma campanha sobre a doação de órgãos. Então ela começou a produzir camisetas e vender. Então vou até mostrar porque Ótimo. essa é uma das camisetas da Carla. Olha que legal. Tem vários modelos, é só entrar no Instagram dela, que é esse daqui, ó. Diga assim a vida toda. K Miller com 2 L's. Aqui, né? 83. Tá Lá vai ter pegando, o Anne? link. Tá dormindo, querida? Tá pegando? Tá. Ótimo, tá pegando. Eu gosto de falar com você, de ouvir sua voz. Gosta, eu não gosto. Que legal. Aqui então tá o Instagram dela, que é K Miller com 2 L's e 83. Muito legal. Isso. Essa daí que você tá usando também? Essa também é da Carla, foi as que ela fez pra campanha de dezembro. Só que essa daqui está customizada por mim, então eu tirei as mangas, cortei para poder usar no verão. E quando você compra o kit, também vem com esse coração lindo. E também vem um aromatizador. Tem as pulseirinhas.
Gente, entra no Instagram dela, vejam a campanha que tá linda. Legal. Então, ó, repetindo, o Instagram da Carla é Kmuller, ou Miller, né? Dois L's, 83. Ela tá fazendo essa campanha para custear. Este hospital cobra alguma coisa, doutora? Veja bem, ela está neste hospital que é público Uhum. pelo convênio. Então ela está num setor de convênio. Essa campanha ela está fazendo exatamente para divulgar a doação de órgãos e sobre a importância da doação de órgãos. Porque, por exemplo, a Carla esperou 9 meses. Tem um outro paciente, que é um menino de 28 anos, que ele já estava um mês a mais que a Carla. Então a Carla fez a cirurgia na segunda-feira, dia 9, e esse menino, ainda bem, também conseguiu o coração dele na mesma semana. Mas veja bem, 10 meses esse outro paciente ficou. Então a Carla começou a se engajar nessa campanha, que é para cada vez mais falar, divulgar, conscientizar as pessoas sobre a importância da doação. Porque, gente, é exatamente isso. A única certeza que nós temos na vida é sobre a morte, só que a gente nega até o último minuto e é um assunto que a gente não vira, né? Num almoço de família e fala, então, família, eu sou doador de órgãos, tá? Se eu falecer, pode doar tudo. É uma coisa que não se é falada, mas é de extrema importância de falar. Boa. E lembrando também que a doação de sangue também é um ato de amor. Um ato de amor, e uma transfusão também é uma doação de órgão. É importante lembrar da transfusão, da doação de sangue. Como é, por exemplo, o transplante de órgãos entre vivos ou intervivos? Como é que é? O transplante de órgãos intervivos só pode para órgãos duplos e a pessoa tem que ter um parentesco até 4º grau. Caso essa pessoa não tenha o parentesco até o 4º grau, somente com uma ordem judicial. Uau! Então, se o indivíduo é casado, aliás, se ele está junto com a mulher e não tem, ele não pode doar? Aí vai ter que ser com uma coisa... Ordem judicial? Exato. Puxa vida. Será que tem algum país, a gente podia pesquisar aí se tem algum país que tem maiores facilidades para doação? Já tem pessoal, até, tem países até que você compra, né? Que é por isso que tem essa coisa do, Sim, né, do tráfico. De órgãos. O que mais você poderia trazer para a gente de informação sobre esses dados de transplante de órgão, doutora? Gil, eu acredito que a gente falou sobre tudo. As pessoas precisam se conscientizar. As famílias precisam, sabe assim, porque a doação é a prática do altruísmo. Você deixa a sua maior herança para outra pessoa. Imagina, assim, eu já vi, né, um testemunho de uma mãe que doou os órgãos do filho e ela falou exatamente isso. A minha dor era tão grande quando foi decretada a morte encefálica do meu filho, que na hora que vieram falar comigo, o que eu pensei? Eu não quero que outra família sinta essa dor que eu tô sentindo. Então eu vou doar sim os órgãos do meu filho. Ato de amor total, não é? Entendeu? Então você faz o bem sem olhar para quem, e quando uma chama tá se apagando, você tá reacendendo outra que também estava quase se apagando. Então você devolve a vida para outra pessoa. Nossa, é muito legal ouvir você dizer e falar sobre isso, mesmo você não estando na área médica nesse sentido, sendo psicóloga clínica, você está tão envolvida nessa campanha de doação de órgãos, que na verdade é inerente a qualquer profissão, né? Essa conscientização de que a gente precisa entender e saber que a vida precisa continuar, né? Para não ser redundante, a vida precisa continuar. E eu acho que esse papo de hoje foi exatamente sobre isso, sobre a gente conscientizar você aí que está em dúvida ainda sobre doação de órgãos. Por favor, pense bem, deixe claro para o seu familiar, deixe claro para os seus companheiros, enfim, para as pessoas que estão à tua volta, do quanto você deseja, do quanto você quer salvar vidas, mesmo depois da sua partida, porque, como disse a doutora Alê, a gente tem como única certeza
a morte. Gostaria que você pensasse sobre isso. Não é isso, Ale? É isso. Obrigado mais uma vez por estar aqui. Lembrando que este é um collab, este vídeo está no meu canal, no canal da Alessandra. Você pode se inscrever agora, apertar o sininho e mandar comentários. Comenta o máximo aí que você puder. Depois até posso ver com a Alê se a gente põe esse kit para sortear tanto no meu canal como no Nossa, dela. perfeito, perfeito. Né? Tipo, ó, por exemplo, a gente sorteia então esse kit no canal, mas tem que comentar. Manda um maior número de comentários, a gente escolhe a pessoa que comentou mais. A gente pode colocar um prazo aí de quanto tempo, Anne, minha diretora? Um mês. Um mês, tá bom, um mês. Aí a gente sorteia e você vai saber o resultado de quem ganhou. A gente manda para qualquer lugar, tá bom? Fica desse jeito. Não esquece de se inscrever no canal. Esse é um dos nossos primeiros vídeos. Se a gente cometeu alguma gafe, falou algo errado, errou, o áudio não tá bom, a luz tá péssima, tudo isso é culpa da Anne, diretora. Brincadeira. Isso a gente considera como um erro de principiante. Então você me perdoe, a tendência é a gente melhorar cada vez mais. Para isso, a gente pede que você colabore, incentivando aí, se inscrevendo no canal, tá bom? Maiores dúvidas, entra no site www.ipsicologio.com.br. Beijo, tchau.